Boa noite. 3 semanas das legislativas, em debate hoje na RTP3, Assunção Cristas, 44 anos, doutorada em Direito, presidente do CDS, candidata por Lisboa. E André Silva, 43 anos, engenheiro civil, porta-voz do PAN, também candidato por Lisboa. Bem-vindos. Por sorteio, começo por Assunção Cristas. E a primeira questão que lhe coloco tem a ver com as suas últimas declarações. E a pergunta é, o que é que falhou na direita, ou se quiser no CDS, para se ver na necessidade de alertar para o perigo que representará ter uma direita ainda mais maioritária do que é hoje em dia? O que é que falhou? Boa noite, António José. Boa noite, André Silva. Também cumprimentar quem nos acompanha em casa. Eu penso que hoje nós temos uma oportunidade muito boa para debatermos, lá está, projetos. Esta é uma altura também de fazer balanço da oposição e balanço do governo, mas de ideias para o país. E precisamente, e vamos a isso, precisamente nós estamos numa altura em que as pessoas vão escolher quem as vai representar no governo nos próximos 4 anos. Mas vou-lhe pedir para me responder à pergunta. Respondo com certeza à pergunta, então, já, mas deixe-me fazer este enquadramento. E neste momento nós temos que decidir, e todas as pessoas no dia 6 de outubro vão ter de decidir, se querem continuar a dar força à esquerda, e uma esquerda que foi apoiada pelo PAN e por André Silva. Eu ouvi-o dizer que era oposição a António Costa, mas na verdade eu olho para estes 4 anos e o André Silva viabilizou o primeiro Orçamento de Estado, aprovou os 3 seguintes, votou contra as moções de censura propostas pelo CDS e, portanto, na verdade, não foi oposição a António Costa. Esteve também dentro desta solução e deste sistema de governo e por isso eu queria começar por aqui. Aquilo que eu tenho alertado é que é necessário olhar para o que se está a passar, para estudos que eu continuo a considerar que o que é importante é o resultado dia 6, mas vale a pena olhar para o que se está a passar e para um certo risco que todos falam, e eu sem conceder tenho obviamente que o considerar, de termos um país muito virado à esquerda. E eu acho que isto passa por vários aspectos, mas passa obviamente também por uma necessidade de despertar as pessoas e de explicar o que é, por exemplo, um governo do Partido Socialista apoiado pelo PAN. Em condições normais, Partido Socialista que pode juntar-se ao Bloco de Esquerda ou ao PCP, mas pode também juntar-se ao PAN. Vamos ao PAN, mas em condições normais não estaria a apelar a um voto contra a esquerda, mas a um voto no CDS e na direita. E eu apelo a um voto no CDS e na direita, isso traduz, olhando para as suas declarações e para a situação que conhecemos, de facto um falhanço nestes 4 anos da direita, ou não? Se não estaríamos noutra situação, um descontentamento com a esquerda em dificuldades e em crise para encarar estas eleições, isso não acontece. Quer dizer que também as propostas da direita nestes 4 anos falharam? Quer dizer que este governo governou na melhor conjuntura externa de sempre e que as pessoas comparam um tempo de governo que tem crescimento económico a nível europeu e mundial e que puxa pelo próprio país com um governo que governou num tempo de austeridade, num tempo de recessão europeia e mundial. E, obviamente, eu creio que já o tive a oportunidade de dizer, nessa comparação, aparentemente está-se um bocadinho melhor agora. Mas o nosso ponto é qual é a comparação e qual será a comparação nos próximos 4 anos. E como é que nós podemos explicar, e por isso é tão importante, e eu aproveito estes debates sempre para falar das propostas e das prioridades do CDS, é tão importante explicar porque é que faz sentido votar no CDS. E, neste caso, faz sentido votar no CDS também para não termos um governo do Partido Socialista apoiado pelo PAN. E eu tenho aqui várias questões. André Silva está a ser muito interpelado, mas a minha primeira pergunta, já vamos às interpelações também que Assunção Cristas lhe dirige. Uma das críticas que lhe têm feito é de que as suas propostas, ao longo da legislatura e também agora no programa eleitoral, são muito soltas, pouco sustentadas, que não revelam estudos que tenham na base as medidas que apresenta e que tem apresentado. Fez contas para calibrar, digamos, as medidas que propõe, porque nós vemos, lendo o seu programa, que se fala em dotar, criar, aumentar, reforçar. Há contas feitas para estas medidas todas? Boa noite. Obrigado, António. Boa noite, Assunção Cristas. Eu diria que, neste momento, o que é importante é, ao longo das próximas 3 semanas, e antes de responder à sua questão, de mostrar o projeto que temos para o país. Vamos fazê-lo a seguir, não percam tempo com isso. Mostrar as várias propostas e perceber também e explicar às pessoas porque é que é importante continuar a dar mais responsabilidade ao PAN, como fizeram os eleitores nas eleições autárquicas e nas eleições europeias. Eu diria que
O PAN, ao contrário do CDS, que se apresenta com um programa de dar tudo a todos, com contas que nos podem colocar numa situação bastante complicada ao nível orçamental, ao nível do desequilíbrio das contas públicas, com déficits enormes, a caminho de um eventual resgate, como já vimos no passado, o PAN apresenta um princípio fundamental e norteador, que é o da gestão das contas, o da gestão dos dinheiros públicos. E não assume, como assumem outros partidos, excedentes orçamentais, ao mesmo tempo que se consegue pagar a dívida e que, no fundo, se promete também, simultaneamente, baixar todos os impostos e conseguir também uma garantia de investimento. Também essa ambição de que tudo pode ser gratuito, que os transportes escolares gratuitos para todos, nós não temos número de serviços. Repara, nós ao contrário do CDS, não propomos baixar todos os impostos com contas que têm sido demonstradas que nos podem conduzir a uma situação calamitosa financeira. E aquilo que nós propomos é que, independentemente das propostas que tenhamos em cima da mesa, há sempre um princípio norteador que se prende com o equilíbrio das contas, com a boa gestão dos dinheiros públicos, para não cairmos em circunstâncias como já vimos no passado. Acho que é importante dizer que todos os programas têm planos e propostas e estratégias. Mas qual é a base de intenções. Com que fez o programa eleitoral? Qual é o cenário macroeconómico em que sustenta as suas propostas? O PAN olha para aquilo que dizem os indicadores que era e as o programa de entidades. estabilidade que o Governo apresentou em Bruxelas. O PAN olha para os cenários macroeconómicos, para aquilo que dizem as entidades internacionais que apontam para um eventual abrandamento do crescimento económico. E com isso aponta para déficit máximo de 0,5%, sem excedentes orçamentais, porque conseguimos não só, por um lado, cumprir aqueles que são o tratado, as regras orçamentais da União Europeia, ainda assim reduzir o peso da dívida e conseguir ter 1.000 milhões de euros para acomodar esses tais benefícios fiscais que queremos dar e fazer investimentos em serviços públicos de elevada qualidade. Mas a base foi o programa de estabilidade também, pelo que me diz? Não, repare, a base é um princípio norteador, de que temos que ter uma boa gestão das contas públicas e não cair em situações como já aconteceu, como a CDS, PSD e CDS levaram este país a dívidas enormes e a resgates que conduziram a enorme precariedade, desemprego e condição de pessoas a saírem do país. Assunção Cristas, vamos então aos temas que dominam os vossos programas. Desculpa, mas eu Quero tenho que começar fazer por responder. só uma resposta muito breve, porque eu fiquei estupefacta de duas uma, ou com a falta de memória ou com a desonestidade política de André Silva. Quem levou o país à bancarrota foi o Partido Socialista. Foi em 2011 que aprovou e negociou um resgate ao povo português e foi o governo que eu fiz parte, orgulhosamente, que devolveu a soberania financeira aos portugueses. Sobre contas, eu também fico espantada, André, peço desculpa, fico espantada quando o ouço, desviar-se um programa de estabilidade que foi aprovado pelo André Silva no Parlamento. Esteve ao lado do Governo em abril deste ano, não foi assim há tanto tempo, e aprovou o programa de estabilidade. As contas do CDS baseiam-se nesse programa de estabilidade, baseiam-se naquilo que está clarinho e validado por Bruxelas, que é um excedente orçamental entre 2021 e 2023 de 5,3 mil milhões de euros. E a nossa conta é simples. 60% deste montante é para baixar o IRS para todas as famílias. Sim, temos a preocupação de baixar o IRS para todas as famílias, com particular incidência na classe média. Segundo ponto, 40% é para baixar a dívida. Portanto, impostos futuros, não há nenhum pôr em causa às contas públicas e eu espanto-me porque olho para o programa do PAN e vejo medidas atrás de medidas, com contas que não estão explicadas e vejo também um grande aumento de impostos. Olha, 480 medidas, contei-as eu, que serão de aumento de impostos. Provavelmente é por isso. Aumenta a carga fiscal e depois poderá pagar e gastar mais, aumentando também a despesa do Estado. Mas eu acho que é importante, nós já percebemos que o PAN está com o Governo, mas não acredita no programa de estabilidade do Governo, também não apresenta outras contas e, portanto, aqui o CDS foi de uma grande transparência e honestidade e eu queria era ouvir o PAN sobre outros assuntos. Porque se me permite, faço eu esse papel. André Silva quer responder já a estas questões? Sem dizer que, repare, nós não nos desviamos do plano de estabilidade que está aprovado. Aquilo que nós temos, ao contrário do CDS,
que promete tudo a todos e promete a redução de impostos com a garantia também, que sabemos que é falaciosa, de investimento público em serviços de qualidade, sabemos que isso não é verdade. Aliás, nós sabemos, já vimos o CDS noutras ocasiões e noutras eleições, a prometer nas eleições que vai reduzir os impostos e, chegado ao governo, aumenta os impostos. Relativamente ao estado do país, desculpa a Assunção Cristas, vocês não se podem demitir do estado a que nós chegamos. Quando falamos, por exemplo, na área da saúde, entre 2000 e 2017, por exemplo, houve um desinvestimento enorme no Serviço Nacional de Saúde, que atravessa vários governos. Houve um investimento de um aumento de 49% entre 2000 e 2017, abaixo claramente da inflação, com um aumento de 76% para os custos das famílias em saúde. E esta é uma responsabilidade vossa. E, portanto, quando partidos como o Partido Socialista, o CDS e o PSD se colocam de fora dos problemas graves que o país tem, isso é errado, isso é sacudir a água do capote. E as pessoas sabem lá em casa, queremos fazer política de outra forma, que são precisos novos atores, que são precisos novas propostas e que o CDS tem contribuído para a degradação dos serviços públicos, para o aumento da nossa dívida e para vários problemas que temos no nosso país. Vamos à saúde, então, que foi aqui trazida. Vamos à saúde. Ideias do CDS para a saúde. O Estado concorrencial com o privado e com o social. Quais são as ideias? Já lá vou e deixe-me só dizer uma coisa. 2017 é do seu governo, do Orçamento de Estado, que o André Silva aprovou. 2000 a 2017. Num contexto, olha, eu fiz a diferença entre 2000 e 2017. A maior parte desse tempo é do governo socialista e o governo PSD-CDS salvou o país da bancarrota. Eu sei que relativamente aos investimentos no Serviço Nacional de Saúde, esse é um tema que não a preocupa, de facto. Eu gostava que não falasse sobre mim porque eu não o interrompi. Claro, mas eu estou a dizer que então vamos lá. Esse é um problema. André Silva, agora a vez de Assunção Cristas. Deixe-me falar para dizer, primeiro, que o senhor foi conivente com estes orçamentos de desinvestimento na saúde, quando a conjuntura externa já era diferente, e das enormes cativações que colocaram o SNS num estado deplorável como está. Como sabe, as propostas do CDS são muito claras neste ponto. Nós entendemos da saúde. Nós entendemos que deve haver consultas de especialidade em tempo útil no SNS, quando é possível, quando não é possível, no setor privado e no setor social também. Entendemos que deve haver um alargamento da DSE para todos. Estado entendemos em concorrência com deve haver, e social. Complementar. E entendemos que deve haver uma espinha dorsal, que é o SNS, e sim tem que ser reforçado, quer do ponto de vista de investimento e de financiamento, o que é que propõe em termos com de modelos de financiamento, com modelo de financiamento diferente, ligado aos resultados e aos benefícios para o próprio doente, e não como está agora ligado à produção, com ferramentas de gestão que permitam dar autonomia ao próprio SNS, e isso lhes permitirá ter uma gestão muitíssimo mais maior eficiente. No SNS? Com certeza, temos dito todos os anos. Em termos de percentagem do PIB, até onde chegaria certamente bastante mais do que está agora, mas sobretudo é preciso introduzir ferramentas de gestão para garantir eficiência na própria gestão. Eu vou-lhe dar um exemplo. Neste momento gasta-se muito mais em medicamento do que se gastava há 4 anos atrás. Porquê? Porque o Governo não dota os hospitais dos necessários recursos e não faz as negociações com eficácia para poder ter os melhores preços. O que é que acontece na prática? Acontece que bons descontos que existiram no passado, neste momento não existem porque os pagamentos estão atrasados e, portanto, há uma acumulação de dívida que, obviamente, não permite uma boa negociação. Foi possível no anterior Governo, por exemplo, cortar 1.000 milhões de euros de custo com os medicamentos, que neste momento pura e simplesmente desapareceu. Mas, António José, deixe-me só... Não, eu agora vou passar para as ideias sobre a saúde também do André Silva. Isto é, concorda com esta política para o Serviço Nacional de Saúde? Tem ideias diferentes? O que é que se devia fazer em relação ao Serviço Nacional de Saúde em termos de investimento? Eu não percebi nas propostas do PAN, há algumas que são avançadas, mas não percebi exatamente que investimento público, que é aquele que defende para o Serviço Nacional de Saúde, deveria existir. Relativamente ainda ao Serviço Nacional de Saúde e à falta de investimento que tem ocorrido ao longo das últimas 2 décadas, nós temos uma visão diferente e percebemos que o CDS não é sensível a esta matéria, porque o objetivo do CDS relativamente ao Serviço Nacional de Saúde
é descapitalizá-lo. Vê-se, por exemplo, através daquela proposta que o CDS tem da DSE, que visa precisamente aumentar a carga de impostos e de contribuições para as famílias e, simultaneamente, descapitalizar o Serviço Nacional de Saúde. Seria uma DSE para todos, uma espécie de seguro público. Repara, é uma DSE para todos quando, neste momento, ela é voluntária, aquilo é uma espécie, aquilo é um seguro público, mas é voluntário. Aquilo que o CDS, mas essas pessoas pagam. Mas significa uma sobrecarga para... Claro, porque as pessoas já pagam. Mas, neste André, momento... discorda de ser voluntário? Mas eu agora Não, só para fazer uma pergunta. Discorda que seja voluntário? Mas eu agora gostaria também que não me interrompesse. E, portanto, o que o CDS pretende é fantástico na visão do CDS. É, no fundo, conseguir retirar rendimento às famílias para financiar o setor privado, à CDS, e, por outro lado, conseguir drenar e esvaziar o Serviço Nacional de Saúde para que depois as pessoas fossem encaminhadas para o privado. E, portanto, esta é uma proposta absolutamente coerente com a do CDS, mas que de facto, nós discordamos. E o PAN defende o quê? Há, de facto, um subfinanciamento crónico, um aumento das despesas das famílias entre 2000 e 2017, como já referi, de 76%, que tem que ver com o subfinanciamento de despesa pública no Serviço Nacional de Saúde, com o contributo também do CDS, e, de facto, tem que se encontrar financiamento ou quais são os serviços que neste momento estão deficitários para que não ocorram situações como aconteceram este verão, de falta de existência de médicos, de equipas, por exemplo, materno-infantis, para dar apoio às pessoas. Defendemos também que se pense num regime de exclusividade para os médicos no Serviço Nacional de Saúde. O que verificamos hoje em dia, há uma drenagem dos serviços, há uma saída dos médicos do Serviço Nacional de Saúde para o privado, porque não tem a devida valorização salarial. E nós temos que encontrar uma forma, de trazer os médicos novamente para o Serviço Nacional de Saúde através de uma devida compensação salarial. Mas, acima de tudo, a tónica que eu aqui gostava de colocar relativamente... Está a gastar mais tempo nesta altura. Mas é importante também devolver isto, que acho que é importante darmos a visão do PAN para a saúde. Ou seja, ao contrário do CDS, que não se preocupa com as pessoas em reduzir os índices de doença e de morbilidade e de apostar na prevenção, o PAN aposta numa verdadeira e real prevenção. O CDS vem dizer no seu programa que devemos seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde no sentido da prevenção. Ora, a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, já veio dizer que as carnes processadas são carcinogénicas do tipo 1, que as coloca no grupo do tabaco e do amianto. O PAN apresentou uma proposta para que carnes processadas fossem retiradas das cantinas públicas das crianças. O CDS chumbou. E é por isso que defende refeições vegetarianas? Não, isso é diferente. A bastonária da Ordem dos Nutricionistas já veio dizer que nós não deveríamos dar leite com chocolate no programa de ação social escolar pela elevada quantidade de açúcar, porque estamos não só a contribuir para o índice de diabetes, de obesidade infantil, e estamos a dar um sinal errado às famílias, aos pais das famílias, porque ao verem as crianças a beber leite com chocolate nas escolas, pensam que de facto é um bom alimento. Propusemos isso, o CDS chumbou. E uma terceira medida, extremamente importante e sensata, que visa, no fundo, retirar e restringir alimentos prejudiciais das máquinas de venda automática das escolas, que também propusemos isso, e o CDS também chumbou. Ou seja, o CDS tem, de facto, propostas muito proclamatórias no seu programa, na área da prevenção, mas depois, no dia-a-dia, nas políticas concretas de prevenção, falha e é incoerente. Olha, eu acho que o André Silva há bocadinho perdeu a oportunidade de explicar o que é que entende em relação à DSE, porque é exatamente aquilo que é o PAN que diz sempre que é um partido não ideológico, na verdade é profundamente ideológico e é contra a liberdade. E em todos estes exemplos que deu, é isso exatamente que nota. É contra a liberdade das pessoas poderem escolher fazerem os seus caminhos, seja descontando ou não para um sistema de saúde público, como é o caso da DSE, em que o Estado não contribui e, portanto, é muito estranho que haja portugueses com regimes diferentes, seja, por exemplo, nas suas escolhas alimentares. A grande diferença é que o programa do PAN utiliza dezenas de vezes, 38 vezes, o verbo proibir, impedir, limitar, restringir.
E o CDS o que acha é que nós devemos dar os incentivos certos para que as pessoas façam as suas escolhas. Nós queremos libertar as pessoas, permitir-lhes fazerem as suas escolhas e levarem a sua vida por diante. E o PAN tem uma agenda profundamente ideológica, ditatorial, autoritária, que quer impor a toda a gente. Eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Falou das carnes. O PAN tem no seu programa eleitoral que se deve acabar, por exemplo, com os apoios da política agrícola comum em toda a Europa à carne, toda ela, e ao leite. Portanto, carne e leite não devem ter nenhum apoio. O André provavelmente não sabe, mas neste momento, carne de porco, que todas as famílias portuguesas comem, um lombo de porco, em média, andará à volta de 5 euros por quilo. Enfim, se não tivermos aqueles descontos grandes que os supermercados muitas vezes falam. O leite andará nos 50 cêntimos, às vezes menos. O que é que acontece se as propostas do PAN forem por diante? Vai ter vários problemas. Vai ter, se calhar, essa carne que custa 5 euros por quilo a custar 15 euros por quilo, vai ter o leite a custar 1,5 € por litro e vai ter uma alimentação bem deficiente do ponto de vista da proteína animal. Eu percebo e respeito muito bem a sua opção. Quer ser vegetariano, vegan, o que for, eu respeito todas as pessoas que querem fazer essa opção. Mas é importante perceber-se que no mundo e em Portugal essa opção não é viável para todas as famílias, nem deve ser imposta, deve ser uma escolha, não deve ser uma imposição. E eu gostava de saber o que é que vai dizer a uma mãe de família, a um pai de família, quando tiver que ir ao supermercado comprar carne de porco por 15 euros o quilo, que é isso que acontece. Já para não falar do agravamento de impostos que vai pôr quando os fatores de produção passam da taxa mínima para a taxa intermédia. E, portanto, tudo isso vai encarecer. André, nesta matéria, e há pouco eu introduzi-lhe a questão das refeições vegetarianas, o programa do PAN defende a obrigatoriedade de, nos eventos da administração pública, direta ou indireta, as refeições serem vegetarianas. E também impõe que uma vez por mês todas as escolas tenham uma refeição vegetariana. Esta obrigatoriedade faz sentido? Em que base é que, se fundamenta para a proposta fazer essa proposta? A proposta não está assim redigida. Eu posso lê-la, se quiser. Eu agradeço que a leia, por favor, porque a proposta de facto não está assim redigida e era mesmo importante que a pudéssemos ler todos. Aliás, é exatamente a terceira proposta que o programa do PAN que diz determinar como regra que todas as refeições nos eventos promovidos pela administração direta e indireta do Estado são vegetarianas, com a possibilidade de providenciar alternativa com produtos de origem animal a quem o solicitar, não há aqui nenhuma obrigatoriedade, mas assim cumprimento às recomendações da ONU e seguindo o exemplo holandês. André Silva, determinar que todas sejam vegetarianas, deixando uma opção. Mas a regra que estabelece aqui é essa. Do mesmo modo que diz que nas escolas, em todos os municípios, haja uma refeição, pelo menos uma refeição por mês, vegetariana. Impor essa regra, como aqui está, obviamente admitindo, no caso dos eventos oficiais, que possa haver uma opção, não corre o risco de ser uma espécie de autoritarismo? Acha que não? Não é impor uma regra, é fazer com que as refeições, por defeito, em vez de serem como são, sempre de carne, possam ser vegetarianas, sempre com a opção, com a liberdade, ao contrário do que foi dito pela Associação Cristã, com a liberdade de cada um escolher. O governo português, e bem, determinou e impôs o fim da utilização de plásticos na administração pública. Porquê? Por motivos ambientais. Ora, toda a comunidade científica, a ONU, todas as entidades que trabalham em matéria de ambiente e de alterações climáticas têm feito fortes recomendações para que façamos uma redução enorme do nosso consumo de carne, utilizando vários mecanismos. Este é um deles, já foi adotado pelo governo holandês. Não há aqui, de facto, tínhamos que ser todos vegetarianos. Não, mas repara, aquilo que está escrito é determinar que, por defeito, em vez de ser uma refeição de carne e com a opção vegetariana, por motivações ambientais, e para dar o exemplo, que as refeições do Estado passem a ser vegetarianas e quem quer possa ter tem que avisar com antecedência. E obrigar as crianças uma vez por mês a... Não, repara, não é obrigar a instituir, no fundo, exemplos, a informar as pessoas desses impactos. Relativamente à crítica que foi feita pela Associação Cristã relativamente à produção de carne e de leite. Nós estamos a falar do maior poluidor mundial. A Amazónia, 80% a 90% da desflorestação da Amazónia deve-se exclusivamente à produção animal, à produção de carne. No nosso país temos impactos enormes devido à pecuária e em todo o mundo. E os custos nunca são
internalizados. E, portanto, a produção de carne, os elevadíssimos impactos da produção de carne, estão a ser pagos por todos nós. E tem que começar a haver sinais, nomeadamente em política fiscal, tal como está no roteiro da descarbonização, para o efeito. Nós entendemos que o CDS, por uma questão de preconceito, porque o CDS lida muito mal, por um lado, com a evolução, lida muito mal com a sociedade que está em movimento e é um partido negacionista nesta matéria, capturado que está também pelos interesses económicos, nomeadamente dos produtores de carne, de leite e exportadores de animais vivos, rejeita, em definitivo, esta proposta, mas é uma proposta que começa a ganhar espaço um pouco por todo o mundo e que segue as recomendações, inclusivamente, da ONU, da FAO. O André Silva não ignora, aliás, só por desonestidade intelectual é que o diz, que em Portugal a produção animal é maioritariamente extensiva e, aliás, tem sistemas que, do ponto de vista de carbono, são até positivos, porque se baseiam em pastagens e muitas vezes em pastagens permanentes. Mas, além disso, eu gostava de dizer uma coisa, é que o PAN é em si mesmo um poço de contradições e vou-te explicar porquê. O PAN não gosta da produção animal, nem gosta da carne. Se nós deixarmos de produzir aqui, provavelmente, ou proíbe, e toda a gente passa a ser vegetariana, é o que o PAN, na verdade, quer, ou então nós vamos passar a importar a carne de fora, com uma pegada de carbono ainda maior. Uma coisa é sugerir, seguir boas recomendações. Aliás, eu orgulho muito de ter sido promotora da dieta mediterrânica a património material da humanidade, onde precisamente um dos princípios é consumir mais vegetais e mais fruta. E achamos isso tudo muito bem. Mas uma coisa é promover boas práticas, a outra coisa é impedir e obrigar que as pessoas sigam uma cartilha determinada por alguém que tem uma agenda profundamente ideológica. Mas deixe-me só dar outros exemplos. Eu não sei se o André Silva se incomoda de perceber de onde é que vem, por exemplo, a soja e os derivados da soja, que certamente estão na sua alimentação vegetariana. É que não vem da Europa, apenas residualmente. Vem da América, vem do Norte da América, vem podemos falar nisso, soja e derivados de soja. Vem do Sudeste Asiático e isso é a base da alimentação de um vegetariano. Não é verdade. E portanto, eu acho extraordinário. Aí não tem a preocupação com a pegada ecológica, mas deixe-me só dar mais outro exemplo. E está a faltar a verdade. André Silva, não estou a faltar a verdade, deixe-me só dizer mais duas outras coisas. Não quer plásticos, mas também não quer papel, portanto não quer pasta de papel nem papel, não quer banha de porco, mas também não quer azeite, não quer agricultura biológica, mas não quer produção animal que dá o estrume, que é aquilo que alimenta a agricultura biológica, quer o vegetarianismo, mas ignora que a soja tem uma grande pegada de carbono, porque todos os produtos vêm de outras partes do mundo. Quer plantas resilientes à escassez de água, mas, por exemplo, não quer os OGMs. E como é que um país que não tem água, organismos geneticamente modificados. Mas deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Esta pulsão ditatorial do PAN vê-se também noutros assuntos. Eu vou-lhe dar um exemplo. No programa do PAN, no ponto 314, diz que apoiam medidas de inovação educacional, desde que sejam em escolas não confessionais, até 100% dos gastos equivalentes por aluno no ensino público. O que é isto? É dizer que uma escola que tem uma inspiração católica não pode ter programas relacionados com a ecologia? Estranho. Aliás, escolas inspiradas pela doutrina do Papa Francisco não podem ter programas apoiados em questões ecológicas. Isto é, de facto, um sinal daquilo que é o PAN, profundamente ideológico, profundamente estatizante, a querer mandar na vida de todas as pessoas e na casa de todas as pessoas. E é contra isso que nós nos rebelamos. André Silva, a educação é um tema muito importante e agora aqui trazido por Assunção Cristas, eu colocava em termos mais genéricos e pedia aos dois também para se deterem nos poucos minutos que faltam também nesta matéria. Uma das questões críticas que um relatório recente que terão lido da OCDE é a questão do envelhecimento dos professores. 41% têm mais de 50 anos, apenas menos de 1% estão abaixo dos 30 anos. O que é que devemos fazer, André Silva? É preciso encontrar mobilidade para os professores, adaptá-los a outras profissões, de modo a renovar a profissão. Como é que olha para esta questão? O envelhecimento dos professores, obviamente, não será um bom sinal para a escola. Eu, antes de mais, tenho que responder aqui algumas questões que a Assunção Cristas reclamaram no início do debate podermos falar dos vossos programas em matérias essenciais. Claro, é importante dizer, para esclarecer lá em casa, que 90% da soja que é produzida no mundo serve para produzir rações para gado. Em Portugal, nós somos apenas e só autossuficientes em 10% dos cereais que produzem as rações. Tudo o resto é importado. E todas as rações, seja
para animais de aviário, seja para gado bovino, seja para gado suíno, tem em média 30% de soja, porque é uma leguminosa muito rica. Okay. E, portanto, esta ideia falaciosa de que a alimentação de um vegetariano é à base de soja, que não é verdade, e que a soja que é produzida no mundo serve para alimentar a vegetarianos, é completamente falaciosa. E, portanto, a produção de soja, no mundo está a servir para alimentar gado e está a devastar a Amazónia. E, portanto, esta ideia é completamente errada. Eu gostaria também ainda de citar a página 223 do programa do CDS, quando diz que criação de medidas de apoio à redução de plástico na agricultura, incentivando a utilização de plásticos compostáveis e biodegradáveis. E, portanto, a contradição aqui enorme do CDS, que não consegue sequer evoluir em matéria da agricultura, nem só caminhar para uma agricultura mais sustentável, mais biológica, sem tanta produção animal. Mas aqui, repare, isto é perigosíssimo. Não faz agricultura biológica sem produção animal. Esta proposta é perigosíssima porque o que o CDS está aqui a propor são plásticos alternativos, ainda feitos à base de polímeros e hidrocarbonetos, que se degradam mais rápido e vão provocar milhões e milhões e milhões de microplásticos que estão a contaminar o nosso solo e essas questões os oceanos. Também têm lugar na escola e devem ser, obviamente, objeto de estudo e de alerta. O que é que tem para me responder relativamente a este problema levantado para o OCDE, dizendo que Portugal, dos países que têm professores mais velhos e que isso, obviamente, não é um bom sinal para as escolas? De facto, nós não temos acompanhado as carreiras dos professores de forma digna. Há uma enorme sobrecarga dos professores, quer na componente letiva, quer na componente não letiva. Cerca de 60% dos professores estão em situação de burnout e há que, de facto, criar aqui mecanismos de reduzir conteúdos nas salas de aulas, do nosso ponto de vista, caminharmos para uma avaliação. Porquê? Porque estamos a falar de uma sobrecarga enorme neste momento. São disciplinas a mais, são conteúdos a mais, mantendo da mesma os referenciais. E o que nós estamos a fazer, o que nós estamos neste momento a implementar é uma escola fábrica. É uma escola em que os alunos são, desde cedo, como o CDS defende e gosta, estimulados para a competição, estimulados para serem os melhores e em que, inclusivamente, nos últimos anos do liceu, tantas e tantas vezes vivem só e apenas para o seu desempenho cognitivo, porque muitas vezes é o único fator de acesso ao ensino superior. E nós defendemos também nessa matéria que as universidades possam encontrar outros critérios para além do desempenho cognitivo, portanto, para além dos resultados dos exames, para poderem fazer... Leva quase 4 minutos a mais do que Assunção Cristas. Vamos equilibrar os tempos. Esta questão dos professores e do funcionamento das escolas, que resposta tem da parte do CDS? É uma questão muitíssimo relevante. Aliás, o CDS debruçou-se... Daniel Bessa hoje mesmo falava na necessidade de olharmos para sobre ela e nós sempre entendemos, e está no nosso programa, que é preciso conseguir mecanismos para o rejuvenescimento do pessoal docente. Isso faz com um programa negociado de aposentações antecipadas, nomeadamente, que tem de vir a par e passo com a revisão das próprias carreiras e com a avaliação dos professores. E, portanto, nós ligamos os 3 assuntos, eles têm que ser negociados em conjunto, mas é, sem dúvida, um aspecto fundamental. Depois também é preciso adequarmos aquilo que é a necessidade dos professores ao nosso perfil demográfico, porque neste momento nós temos uma natalidade muitíssimo baixa. Nós, no CDS, e é um dos pontos centrais do nosso programa, é garantir que há condições para que as famílias possam ter os filhos que desejarem, e é uma das questões que eu também gostava de ouvir o PAN sobre isso. Se concordam ou não que as famílias devem ser apoiadas para poderem ter o número de filhos que desejam. E o que o CDS defende em matéria escolar é que a livre escolha, isto é, as famílias podem escolher a escola privada ou pública que entender e o Estado deve pagar de igual modo... António, devem escolher a escola pública que entenderem e, portanto, não deve haver o critério... Pública ou privada, não deve haver o critério geográfico. E até isso é tão mais relevante quanto há projetos educativos diferenciados e cada vez mais diferenciados, e nós apoiamos a autonomia das escolas e dos projetos educativos. Entendemos que deve haver, onde há contratos de associação, eles devem ser mantidos, e achamos escandaloso aquilo que aconteceu durante este governo, que fecharam 14 escolas com contratos de associação, penalizando as crianças. E não acha que houve escândalos também em algumas dessas escolas que usaram mal os dinheiros públicos que na generalidade das escolas não, e há casos gravíssimos. Olha a Albergaria dos Louros ou escolas de Fátima, que agora as crianças andam muitos quilómetros para
para poderem ir para uma Mas escola o Estado pública. deve financiar escolas quando há escolas públicas António, na mesma zona? O ponto não é esse. O ponto é que não havia escolas públicas na mesma zona. Nesses casos, não havia escolas públicas na mesma zona. um alargamento. Defendemos o alargamento. Defendemos outra coisa, que é a possibilidade de se criarem escolas livres, ou seja, a comunidade escolar, entre pais, professores, direção escolar, proporem ao Estado terem uma escola livre que é com um projeto contratualizado independente. Mas deixe-me só, há aqui um ponto, nós temos Mesmo aqui para terminar, a última pergunta é da André Silva, estamos no final. Mas deixe-me só, já que a André Silva vai falar no final, deixe-me só pedir que o André Silva nos esclareça em relação a um ponto que me parece muito relevante. Há uma área que para o CDS é muito importante nestas eleições, em relação à qual nós até achamos que justifica uma revisão constitucional, que é a área da justiça. Nós, durante estes 4 anos, propusemos revisão das penas e alterações significativas na área da justiça. O PAN nunca lá esteve. Agora olhamos para o programa eleitoral do PAN e o PAN defende o agravamento das penas para os fogos florestais e para a violência doméstica, mas defende baixar as penas para os outros crimes. Eu pergunto, crime de corrupção, crimes violentos, homicídios, violações, pedofilia, qual é a proposta do PAN em relação a isso? Depois há aqui aspectos que eu acho que de facto nos mostram o que é o PAN, que é um partido que põe um conjunto de propostas num programa eleitoral sem que as pense. Aliás, elas estão sempre a mudar. Normalmente, no final dos debates, mudam. Portanto, eu vou-lhe dar aqui mais uma oportunidade de mudar uma proposta do PAN. O PAN diz que é necessário promover as condições para apoio psicológico, é o ponto 497, para os condenados na prática de crimes de violência doméstica, bem como aqueles que tiveram suspensão provisória do processo. Ou seja, quem praticou violência doméstica e foi condenado ou teve uma suspensão provisória do processo deve ter apoio psicológico e psiquiátrico. Mas depois, diz em baixo, no ponto 506, que deve haver consultas de psicologia para a vítima e para os filhos menores, fala a vítima de homicídios, desde que tenham presenciado de alguma forma a prática dos crimes. E, portanto, a minha pergunta é esta. Então, a vítima, se não presenciou a prática do crime, não tem direito a apoio psicológico. Já um agressor de violência doméstica tem sempre direito a apoio psicológico. Portanto, qual é o critério do PAN? Nós não entendemos e não percebemos o pensamento do PAN em relação à justiça, só percebemos que é errático. Mas na área da segurança, por exemplo, também percebemos como o PAN é errático. O PAN entende que deve haver videoproteção, videovigilância para matadores para garantir as regras do bem-estar animal, mas depois a videovigilância nas ruas, na área metropolitana de Lisboa, de Setúbal, do Porto, aqui, por exemplo, na Almirante Reis, o PAN votou contra a videoproteção na cidade de Lisboa. E, portanto, isto mostra que o PAN, de facto, não tem as pessoas como primeira preocupação, como de resto vimos, não tem nenhuma preocupação social, não se preocupa que uma família passe a pagar 15 euros por 1 quilo de carne de porco, isso não está minimamente preocupado, também não diz nada sobre as pensões mais baixas, as mínimas sociais rurais, não diz nada sobre isso. De facto, essa preocupação não está na agenda do PAN e no CDS isso é muito claro, as pessoas estão em primeiro lugar. André Silva, para terminarmos, algumas questões, uma resposta rápida. Dizer que o CDS, neste momento, vem com propostas que o PAN já apresentou e que chumbou durante esta legislatura, relativamente, por exemplo, à questão da natalidade, demografia. O CDS vem no programa prever um aumento da licença de parentalidade até 1 ano. O PAN fez precisamente essas propostas. O CDS chumbou. Relativamente ao aumento... Relativamente à justiça e à diminuição das penas. Relativamente às propostas que foram faladas por Assunção Cristas, isto de facto é a demagogia total. Não, o aumento de penas para crimes de violação, violência doméstica e para crimes de incêndio, o PAN fez essa proposta. O PAN não tem só inscrito no programa eleitoral para a próxima... reduzir o tempo médio Sim, repara, mas sobre essa proposta, mas eu quero falar um bocadinho também do passado. Nós fizemos essas propostas e o CDS não as acompanhou. O que nós temos uma proposta. Corrupção. Nós temos uma proposta muito clara. Tem que terminar. Nós temos uma proposta muito clara que se prende com a revisão do Código Penal para a harmonização de penas. Ao contrário do CDS, que dispara números, eu não interrompi, que dispara números à toa. E nós queremos fazer algo ponderado, fazer uma comissão na Assembleia da República para fazer ponderadamente uma revisão do Código Penal naquilo que são as penas e as molduras penais. Relativamente ao tema da corrupção, a nossa agenda é muito clara, fazer o reforço de meios para o Ministério Público e para a Polícia Judiciária, instituir tribunais especializados também nesta matéria em corrupção.
E reduzir as penas. Porque o princípio geral é reduzir as penas, é isso que está no seu programa. Repare, harmonizar, é fazer em geral. É fazer. Só agrava em duas. É fazer, é constituir uma comissão, crimes económicos, é reduzir. É constituir, é constituir de forma responsável, ao contrário do CDS, de forma moderada e não fundamentalista, como os senhores são, uma comissão para rever o Código Penal e as molduras penais. Em relação ao apoio psicológico das vítimas relativamente ao apoio psicológico, e ao contrário do CDS, não tem uma linha sobre apoio emocional e saúde mental, o PAN tem várias propostas, o PAN tem várias propostas de apoio psicológico às vítimas, aos agressores, às forças de segurança, onde um grupo, um setor onde existe uma elevada taxa de suicídio. E, portanto, mas relativamente a estas matérias, relativamente a estas matérias, não há no programa do CDS qualquer proposta. Este debate não esgota as matérias que vêm nos programas eleitorais, eles podem ser vistos, obviamente, ao longo da campanha e até às eleições. Haverá outras ocasiões para o debate. Para já, ficamos por aqui. Agradeço a Assunção Cristas e André Silva a vivacidade do debate.